Meus pais disseram que meu namorado era pouco pra mim. Eles nunca esperavam o que viria depois. Eu sou a Laura, tenho 27 anos e estou gravando isso porque preciso ouvir minha própria história em voz alta. Talvez assim eu entenda melhor onde me meti. Conheci o Rafael há pouco mais de 2 anos, numa máquina de café dentro do escritório onde eu trabalhava como designer júnior. Ele era gerente de marketing numa startup do mesmo prédio. Na primeira semana, ele me ofereceu um copo de cappuccino, brincou dizendo que meu crachá combinava com a cor do logo da empresa dele e perguntou se eu queria almoçar depois do expediente. Eu achei o gesto espontâneo, charmoso. Saí de lá, sorrindo, com a sensação de que alguém finalmente tinha me visto de verdade. Nos 2 primeiros meses, tudo parecia cena de filme. Ele me mandava mensagem às 7 da manhã só para dizer "Bom dia, dorminhoca". Às 9 da noite, aparecia na portaria do meu prédio com pastel de feira quentinho, porque eu tinha comentado que estava sem tempo de cozinhar. Nos fins de semana, me levava para feirinhas de artesanato, ficava segurando meus sacos de compras e dizia a todo instante como eu era talentosa demais para ficar naquele cargo medíocre. Eu me sentia valorizada, quase especial, como se tivesse tirado a sorte grande depois de uma fila de dates sem propósito. A primeira rachadura veio bem pequena. Numa sexta-feira, combinamos de encontrar uns colegas no karaokê. Eu me arrumei, rápido, vesti uma jaqueta azul que adoro. Quando desci, ele deslizou o olhar de cima para baixo e soltou: "Você vai sair assim mesmo? Essa cor não valoriza seu tom de pele." Eu ri sem graça e troquei a jaqueta por outra neutra. "Estou só te ajudando", ele disse beijando minha testa. Na hora, levei como conselho de quem entende de marketing visual. Só que aquela observação ficou reverberando na minha cabeça mais do que qualquer música que eu cantei naquele palco. Um pouco depois, surgiu o hábito de ele cuidar da minha segurança digital. Começou pedindo a senha do meu celular em caso de emergência. Disse que não seria justo se um dia eu precisasse do dele e ele se negasse. Achei coerente, afinal, estávamos juntos. Confiávamos um no outro. Mas numa terça, percebi que ele ficava online de madrugada no meu perfil, respondendo stories de amigas minhas com emojis secos só para marcar território. Confrontei e ele deu de ombros. "Relaxa, eu só quis ver com quem você fala. Internet é cheia de gente estranha." Sou protetor, mas também invasivo. Eu resolvi engolir e seguir. Vieram os comentários passivo-agressivos. Eu passava no mercado depois do trabalho e chegava com sacolas de marcas diferentes. Antes mesmo de tirar os itens do plástico, ele soltava: "Você nunca compara preços? Parece que dinheiro cai do céu para você." 5 minutos depois, ele se desculpava com um beijo no ombro e dizia que só queria me ensinar a economizar, pois o futuro é incerto. Eu me pegava pedindo perdão por não ter pesquisado, como se fosse minha grande falha de caráter. Teve também a história do almoço em família dele. A mãe do Rafael serviu carne assada, e eu, que tenho intolerância à lactose, recusei o purê que levava creme de leite. Ainda mastigava a batata quando ele cochichou no meu ouvido: "Você tá parecendo fresca na frente deles." Na volta para casa, expliquei que era uma questão de saúde, e ele rebateu: "Você vive inventando doenças. Se quisesse agradar, comia um pouco. Depois tomava remédio." Fiquei calada, olhando pela janela do carro, sentindo um nó no estômago. E não era culpa da lactose. Os ataques de brincadeira ganharam força quando saíamos com meus amigos. Na mesa do bar, se alguém elogiava meu trabalho, ele completava: "Ela é boa, mas precisa de supervisão, é meio avoada." Todos riam, eu também. Era mais fácil rir do que ser a chata que faz cena. Só que a cada piadinha eu diminuía 1 milímetro por dentro. Parecia que ele tinha descoberto um botão invisível que desligava minha confiança sempre que apertava. O controle de agenda foi escancarado no mês passado. Minha melhor amiga, a Lúcia, marcou de assistir a um show comigo num sábado à noite. Assim que contei, ele soltou um suspiro. Sábado era nosso dia de pizza. Eu ofereci mudar a pizza para domingo. Ele respondeu que domingo ele precisava descansar para segunda e que eu estava colocando amigos acima do relacionamento. Resultado: cancelei o show, assistimos a um filme que ele escolheu e eu adormeci antes de terminar, culpada por ter pensado em sair sem ele. Um episódio específico mexe comigo até agora. Fomos ao aniversário de 15 anos da minha prima.
Dancei valsa com meu tio, bem rápido, coisa de família. Quando voltei para a mesa, Rafael estava sério, braços cruzados. Nunca tinha visto você sorrir tanto para outro homem, falou baixinho. Expliquei que era meu tio, o mesmo que me levava na escola quando criança. Não importa, respeito é tudo, ele concluiu. Passei o restante da festa travada, sem sair do lado dele, com medo de parecer desrespeitosa de novo. Ele também. Adora dizer que minha sensibilidade estraga o clima. Se eu reclamo de algum comentário dele, ele revirava os olhos. Meu Deus, lá vem a Laura, a dramática. Na semana passada, estava exausta depois de um dia tenso no trabalho. Contei que levara a bronca do chefe por causa de um atraso no cronograma. Esperava um abraço, mas ouvi. Se organizasse seu tempo em vez de ficar horas no Instagram, isso não acontecia. Fechei os olhos, respirei fundo e falei que não tinha ficado no Instagram. Ele ergueu as sobrancelhas. Claro, sempre tem. Uma desculpa. Depois disso, fiquei muda, engolindo o choro na frente dele. Outra coisa que me incomoda é o jeito sutil de menosprezar meus pequenos prazeres. Quando cito um livro que estou lendo, ele questiona. Esse autor nem é relevante. Lê coisa a mais. Séria. Se comento que quero fazer aula de cerâmica, ele solta. Você vai gastar dinheiro num hobby que não dá retorno? Cada sonho vira planilha, e cada planilha mostra que eu estou devendo alguma maturidade, que na visão dele me falta. Mesmo assim, a imagem que ele exibe para os outros é de namorado dedicado. Sempre chega com flores no meu trabalho, no dia do meu aniversário, posta foto com legenda Minha Rainha e paga a conta na frente dos amigos. Essas cenas públicas me desorientam. Se ele fosse um vilão evidente, eu saberia reagir. Mas quando todo mundo vê um par perfeito, a dúvida cresce dentro de mim. Será que o problema sou eu? Teve um sábado em que estávamos no supermercado. Eu escolhi um chocolate para minha sobrinha. Ele olhou a etiqueta e comentou: Sério que você vai dar açúcar para uma criança de 6 anos? Retrucou falando de obesidade infantil. Olhei para o carrinho dele. Latas de energético, salgadinho, refrigerante. Quando questionei, ele riu. Eu sou adulto, meu metabolismo é outro. Me senti exposta na frente do caixa como se fosse uma tia irresponsável. O controle se estende ao dinheiro. No começo, ele elogiava a minha organização financeira. Depois, começou a pedir pequenos empréstimos. Tô esperando o reembolso da empresa, me salva com 200? Devolvia, mas sempre com atraso. Ultimamente, ele sugere que eu coloque tudo numa conta conjunta, para facilitar. Cada vez que eu argumento que não estamos casados, ele lança: se não confia em mim, por que está comigo? Tenho ficado sem resposta, mas a ideia de misturar nossas finanças me deixa gelada. Entre esses episódios, há momentos bons, e talvez isso seja o mais confuso. Quando estou gripada, ele faz sopa. Se tenho uma meta de trabalho, ele revisa minha apresentação e me dá dicas úteis. Esses gestos me prendem, porque não combinam com os comentários que me fazem encolher. Eu acabo pensando que todo relacionamento tem altos e baixos, que ninguém é perfeito, que é normal discordar. Só que a lista de pequenas agressões cresce, e meu peito fica pesado sem eu perceber. Eu sei que muita gente diria que os sinais estão claros. Eu mesma consigo enumerar tudo isso agora, mas no dia a dia, as peças não parecem montar um quebra-cabeça gigante. Elas soam isoladas. Uma observação aqui, um conselho ali, uma piada acolá. É quando coloco tudo em sequência, como estou fazendo neste áudio, que entendo o tamanho do enredo. E juro que ainda dói admitir que talvez o príncipe do cappuccino seja, na verdade, um parceiro que me fere sem deixar marcas visíveis. Se cheguei até aqui foi porque notei que comecei a mudar coisas que sempre fizeram parte de mim. Minha risada ficou mais baixa, meu guarda-roupa mais neutro, minhas senhas mais vulneráveis, minhas vontades adiadas. Penso na menina que entrou no escritório 2 anos atrás, cheia de ideias coloridas, e vejo agora uma versão em escala de cinza, calibrada para evitar conflito. Ainda não sei como deixei isso acontecer. Parece que fui reduzindo cada limite 1 centímetro por vez, sem medir a soma final. Hoje, enquanto gravo, lembro daquela primeira xícara de café. Penso que talvez, se eu soubesse tudo que viria, teria jogado o copo fora, trocado de andar
ou fingido receber uma ligação urgente. Mas eu não sabia. Eu só queria sentir que alguém me escolhia. O problema é que, aos poucos, descobri que ser escolhida às vezes significa abrir mão da escolha sobre quem você é. Esta é a história até aqui. Eu não queria que fosse, mas é. Quando contei para os meus pais que estava pensando em dar um tempo no relacionamento, eles se entreolharam, quase rindo. Minha mãe segurou minha mão na mesa da cozinha e disse: Filha, você sempre dramatizou as coisas. O Rafael é tão atencioso. Qualquer garota ficaria feliz. Meu pai só assentiu, lembrando de quando o Rafael ajudou a trocar a fechadura do portão. Pouca gente faria aquilo num sábado de manhã, comentou, como se uma furadeira no metal cancelasse todas as outras coisas que eu sentia. Eu tentei explicar que não era sobre pregos menor perto dele, mas minha mãe cortou. Você sempre teve autoestima frágil, Laurinha. Talvez seja só insegurança sua. Ouvi aquilo e fiquei quieta. Parecia que se insistisse, eu viraria a filha ingrata que não reconhece um homem prestativo. Levei a conversa para o grupo de amigas da faculdade. Mandei áudio contando do episódio do chocolate da minha sobrinha. A Carol respondeu primeiro. Ah, amiga, ele só se preocupa com saúde. Hoje em dia todo mundo lê sobre açúcar. A Júlia entrou em seguida. Meu namorado já fez pior. Falou do meu cabelo na frente da minha mãe. A gente riu e passou. Relacionamento é concessão. Cada mensagem me fazia sentir que eu estava exagerando. Até que a Lúcia, aquela do show que cancelei, enviou um texto curto. Isso é controle, Lau. Cuidado. Ela não colocou emoji, não suavizou, só disse isso. E aquele cuidado soou como alerta de incêndio em sala vazia. No trabalho, a história se repetia. Eu dividi a preocupação com o Eduardo, colega de equipe, enquanto ajustávamos um layout. Contei que Rafael acessava meu celular sem pedir. O Eduardo alargou os olhos, mas antes de me dar razão, falou: Pelo menos ele não te trai, né? Hoje em dia todo mundo fuça no celular do outro. E assim, numa frase, minha invasão de privacidade virou prática comum. Uma noite fui ao aniversário da minha chefe, a Flávia. Rafael não pôde ir porque tinha reunião cedo. Eu apareci sozinha. No meio da festa, ele mandou mensagem. Avisou que está comprometida? Sabe como é esse povo de agência? Respondi que todos sabiam. Ele digitou, apagou, digitou de novo e por fim escreveu: Boa. 15 minutos depois, ligou em vídeo para ver o ambiente. Mostrei a mesa de petiscos. Dei tchauzinho para Flávia. Desliguei. No carro, contei o episódio. Flávia riu. Ciúme é tempero, Laura. Melhor assim do que largado. Ela disse aquilo bebendo refrigerante, sem imaginar que eu vinha sentindo esse tempero queimar diariamente. Mas o teste definitivo veio num domingo de churrasco na casa dos meus pais. Rafael apareceu com picanha. Elogiou o jardim novo da minha mãe, trouxe um suporte de celular para o carro do meu pai. Eu estava quase convencida de que tudo ficaria bem. Então meu irmão, Diego, sugeriu um jogo de vôlei improvisado. Eu adoro esporte. Aceitei. Rafael ficou sentado, mexendo no celular. Entre um saque e outro, olhei para ele. Ele fez sinal para eu voltar na hora do almoço. Obedeci. Logo que sentei, ele comentou baixinho. Você suou igual menino, todo mundo. Viu? Corei. Minha mãe ouviu e disse: Ah, Rafael, a Laura sempre foi exagerada nos jogos, mas é saudável. Ele sorriu. Claro, só acho que mulher suada não é bonito em foto de família. Meu pai riu, achando graça. Eu ri com eles, mas por dentro senti vergonha de ter corrido. Quando todos foram buscar sobremesa, fiquei sozinha com a Lúcia, que tinha passado para dar um oi. Ela olhou para mim e falou direto. Ele falou aquilo sério? Eu confirmei com a cabeça. Isso não é normal. Ela disse firme. Você tem direito de jogar vôlei, suar, existir. Respirei fundo, mas antes que eu respondesse, minha mãe voltou com um prato de pudim. O assunto morreu ali, abafado pelo açúcar e pelas risadas na varanda. Na terça seguinte, decidi dividir tudo com a psicóloga da empresa, a doutora Marisa. Descrevi as piadas, o controle das senhas, os empréstimos financeiros. Ela ouviu calada, anotando. No fim, disse somente: Parece haver um padrão de desvalorização. Você já refletiu sobre limites? Respondi que sim, só não sabia como.
pôr em prática sem virar a namorada histérica. Ela sugeriu um exercício de afirmação de espaço. Saí do consultório com um folheto de respiração consciente, mas nenhum manual de como enfrentar o Rafael sem iniciar guerra. Depois desse encontro, tentei colocar um limite. Combinei com ele de deixar meu celular longe durante o jantar. Disse que precisava desse respiro. Ele ergueu o prato, ajeitando o guardanapo, e respondeu: claro, sem problemas. 5 minutos depois, quando fui ao banheiro, voltei e encontrei meu aparelho virado para baixo na mão dele. Achei que estivesse vibrando, justificou. Olhei para a tela ainda bloqueada e percebi que ele não tinha conseguido ver nada. Mas o fato de tentar, apesar do combinado, fez meu estômago despencar como elevador quebrado. Contei isso a Carol no dia seguinte. Ela soltou: amiga, homem curioso é assim mesmo. Relaxa, você também fuçaria se tivesse chance. Eu comecei a me perguntar se minha geração normalizou invasões e piadas cruéis, a ponto de eu parecer louca por reclamar. Passei a observar outros casais. No metrô, na fila do café, na praça. Vi namorados ajeitando mechas de cabelo das parceiras. Mas não detectei aquela rigidez nos gestos, aquela distância escondida atrás do sorriso que eu sentia em mim. Ainda assim, quando tentava explicar, as pessoas diziam: você é muito sensível. Rafael chegou a comprar um livro sobre comunicação não violenta e me entregou com dedicatória. Para ajudar você a processar críticas. Parece piada. Pronta. Mas foi real. Teve também o episódio do grupo da academia. Participo de um chat em que compartilhamos metas de corrida. Um dos rapazes, o Marcelo, postou um parabéns pelo meu tempo nos 5 quilômetros. Rafael viu a notificação. Não brigou na hora. Mais tarde comentou: interessante esse Marcelo, sempre empolgado com suas pernas rápidas. É só incentivo esportivo, expliquei. Ele riu sem humor. Incentivo começa assim. Contei isso a Júlia. Ela vibrou um ounan. Ele tem medo de te perder, que fofo. Senti vontade de gritar. Em vez disso, só enviei um emoji amarelo sorrindo. A lista de minimizações crescia. Minha tia Bia: esse menino é trabalhador, fica tranquila. Colega do escritório: você que é designer devia entender críticas estéticas. Vizinha do andar de cima: homem que conserta coisas vale ouro. O único contraponto seguia sendo a Lúcia. Numa quarta, fui à casa dela. Sentamos no tapete, chá na mão. Contei tudo de novo, detalhe por detalhe, esperando que soasse banal, como diziam. Ela ouviu, sem interromper. No fim falou: Laura, por que você precisa de permissão para se sentir ferida? Já não basta você se sentir? Eu não tinha resposta. Ela pegou meu celular, abriu a câmera frontal e pediu: descreve o que você sente como se fosse para outra pessoa. Eu encarei a tela e, em 30 segundos, minha voz falhou. Chorei. Coisa que não fazia na frente de ninguém há meses. Foi a primeira vez que me vi quebrada, sem moldura de piada ou desculpa. Na volta para casa, Rafael me ligou. Queria saber se eu lembrara de agendar a revisão do carro dele. Eu disse que não, que tinha esquecido. Ele suspirou longo. Você estava com a Lúcia, né? Ela te enche a cabeça. Depois você esquece das coisas importantes. Eu respondi, fria: a revisão do carro é responsabilidade do dono do carro. Silêncio de 5 segundos. Ele desligou sem despedir. O peito disparou, mas também senti um fio de alívio por ter falado. Na manhã seguinte, ele apareceu no meu prédio com flores e croissants. Pediu desculpa, disse que estava sobrecarregado. Eu quase cedi, como sempre. Então ele completou: mas evita comentar nossos assuntos com a Lúcia. Ela não entende nosso jeito. As pétalas vermelhas pareciam peso de chumbo. Eu agradeci as flores, guardei o pão, mas não prometi nada sobre a Lúcia. Ele percebeu, apertou o maxilar, mas manteve o sorriso. Depois desse dia, passei a anotar cada frase que me machucava, cada ocasião em que alguém ao redor diminuía meu incômodo. O caderno encheu rápido. No topo de cada página eu escrevia: será que sou eu? E deixava em branco para responder depois. Numa sexta, reuni coragem e li alguns trechos para minha mãe. Ela ficou pensativa, mas terminou dizendo: talvez ele só tenha um jeito duro de amar.
Pedi que não simplificasse. Ela tocou meu braço. Você sabe que gostamos dele. Ele te protege. Protege? Pensei no telefone virado para baixo, no olhar de reprovação na festa, na comida que eu troquei para não parecer fresca. Aquilo soava menos como proteção e mais como gaiola sem grades. No meio desse turbilhão, houve um lampejo de clareza. A doutora Marisa disse numa sessão: sua rede de apoio parece não reconhecer suas fronteiras, exceto por uma pessoa. O que faz a Lúcia ver o que os outros não veem? Fiquei pensando nisso o resto do dia. Cheguei em casa e escrevi num post-it: quem enxerga, fica. Colei na porta do armário. Ainda não sei como me mover daqui. Tenho medo de estar errada e afastar alguém que, aos olhos do mundo, é perfeito. Também temo calar a única voz que me diz para cuidar de mim. Vivo nesse balanço, cercada por elogios ao meu namorado e perguntas que ecoam sem resposta clara. Mas cada vez que alguém minimiza, o peso no peito aumenta. E cada vez que a Lúcia diz cuidado, sinto que há algo concreto por trás do meu desconforto, mesmo que todo o resto mande eu ignorar. Ultimamente acordo antes do despertador. 3, 4 da manhã. Fico olhando o teto, tentando lembrar como era dormir sem sentir o peito apertado. Às vezes me levanto, vou até a cozinha e conto quantas vezes o relógio da parede faz tique em 1 minuto. Só para comprovar que ainda tenho algum controle sobre algo tão trivial quanto a contagem de segundos. No trabalho, os erros começaram a aparecer. Semana passada troquei as cores de um banner inteiro e só percebi quando já estava no ar. A Flávia me chamou, perguntou se eu queria conversar. Abri a boca para dizer que em casa as coisas andam complicadas, mas a frase não saiu. Inventei que estava gripada. Ela deu um pacote de pastilhas de gengibre e disse para eu me cuidar. Saí da sala com as mãos tremendo, pastilhas no bolso e a sensação de que estava vivendo 2 vidas. A Laura que cumpre prazos e a Laura que tenta o nome do Rafael. Meu coração dispara como se fosse sirene. Se não atendo rápido, ele manda áudio. Tá ocupada com quem? Se respondo só um oi, ele devolve: nossa, seca assim? Tenho treinado respostas milimetricamente neutras, como quem corta fio de bomba. Mesmo assim, sempre acho que pisei em território minado. Domingo passado, resolvi não ir à academia porque precisava revisar um relatório. Ele passou lá em casa de surpresa. Encontrou meu pijama velho, olhou a planilha aberta no computador e soltou: você está usando a academia como desculpa para fugir de mim? Neguei, mostrei a lista de tarefas, mas ele balançou a cabeça. Sempre tem um motivo. Depois pegou meu notebook, fechou a tampa e disse que eu merecia descanso. Mas o tom não era de cuidado. Era de veredito. Passamos o resto da tarde assistindo a um documentário que ele escolheu. Fingi interesse, embora minha mente repetisse que aquele relatório precisava ser entregue. À noite, quando ele foi embora, abri o e-mail da empresa e descobri que outro colega terminou o trabalho por mim. Senti uma mistura de alívio e vergonha. Mandei mensagem agradecendo, sem explicar, por que eu tinha sumido no meio da tarefa. Mentir virou meu idioma automático. As finanças também viraram campo de tensão. Ele me enviou um link de conta conjunta do banco com formulário quase pronto. Só falta sua assinatura, escreveu. Digitei que ainda não estava confortável. Ele respondeu com o emoji de polegar para baixo. Depois mandou áudio. Você quer futuro ou não? Porque quem planeja futuro soma contas. Eu ouvi o áudio 3 vezes. Apaguei a conversa, mas o timbre dele ficou rodando na minha cabeça o resto da noite. No trabalho remoto de quarta, pedi um intervalo de 15 minutos para pegar ar. Desci até a portaria e sentei no degrau. O porteiro, seu Adelmo, perguntou se eu estava bem. Não consegui responder, só dei um sorriso torto. Ele me ofereceu água. Aceitei. Foi a conversa mais segura que tive naquela semana. 2 goles, nenhum julgamento. Voltei pro apartamento e vi 15 chamadas perdidas do Rafael. Liguei de volta. Ele atendeu dizendo: demorou. Expliquei que tinha ido respirar. Ele riu. Respira quando eu estiver aí. Fiquei muda. Ele perguntou se eu estava aborrecida. Respondi que não. Ele insistiu. Promete? Engoli seco e prometi. Depois da ligação, percebi que meus ombros doíam de tensão. Passei a fazer lista mental de coisas que deixei de lado.
Parei de assistir às minhas séries favoritas porque ele dizia que eram bobas. Não uso mais batom vermelho. Ele comentou que chamava a atenção desnecessária. Bloqueei comentários de homens nas minhas redes para evitar discussão. Diminui o volume das músicas no carro para ele não reclamar dos meus gostos adolescentes. Cada item parece pequeno, mas somados, ocupam todo o espaço da minha identidade. Tento lembrar quando foi que concordei com cada concessão, mas as fronteiras se apagaram feito giz na chuva. Semana passada, a doutora Marisa pediu que eu escrevesse 3 coisas que me davam alegria antes do relacionamento. Escrevi: correr na praia, tocar violão, fazer planos de mochilão com a Lúcia. Olhei o papel e percebi que não fazia nenhuma dessas coisas há pelo menos 1 ano. Deixei o papel sobre a mesa. Quando Rafael veio jantar, ele viu a folha e leu, em voz alta. Sorriu e disse: que bonitinho. Depois acrescentou: correr na praia? Perigoso sozinha. Melhor ir comigo ou não ir? Dobrou o papel e guardou no bolso da minha jaqueta, como se arquivasse um formulário vencido. Nos últimos dias, comecei a falar baixo para não ser taxada de dramática. Troquei minha risada por sorriso contido. Até a forma de sentar. Mudou. Fico ereta demais, como se vigiasse minha própria postura para evitar comentário. Cheguei a medir a quantidade de manteiga no pão, lembrando da bronca sobre calorias vazias. Coisas simples viraram prova de fogo. Meu corpo cobra. Caí no posto de saúde com gastrite. A enfermeira perguntou se eu estava passando por estresse. Respondi que só trabalhava muito. Ela recomendou chá de camomila. Pensei que precisava era de silêncio, mais silêncio genuíno, aquele que não ameaça explodir a qualquer vibração de celular. Tem dias em que ensaio terminar. Penso na frase exata, no lugar neutro, na rota de fuga. Já abri a janela do bloco de notas para digitar. Precisamos conversar. Não está funcionando para mim. Mas a frase some quando imagino a reação dele. As sobrancelhas arqueadas, o tom calmo que esconde ferro, o discurso de que estou cometendo um erro porque ninguém vai cuidar de você como eu. Então fecho a janela sem salvar. Também tem o outro lado. A culpa. Ele faz sopa quando estou gripada. Lembra da data em que defendi meu TCC. Pergunta se tomei água. Essas gentilezas viram âncoras que me seguram. Penso que talvez eu esteja focando só nos fatos ruins, que devo ser mais grata. E o ciclo recomeça. Duvido de mim. Minimizo o ocorrido. Recebo outra microagressão. Volto a duvidar. Ontem, no caminho para casa, comecei a chorar no volante. Parei o carro num posto. Um frentista bateu no vidro, perguntou se estava tudo bem. Assenti e pedi para completar o tanque e limpar o para-brisa. Ele entregou o recibo e desejou boa noite. Dirigi o resto do trajeto contando quantas vezes alguém me desejou boa noite sem acrescentar crítica. Foram poucas. Quando cheguei, encontrei um buquê na porta. 11 rosas. 11, não 12. Sempre 11. Ele diz que é número ímpar, igual nosso amor, sem divisão. Peguei as flores, coloquei na pia. Ao cortar os talos, senti cheiro forte e uma pontada no dedo com o espinho. Sangrou um pouco. Lavei, passei álcool, olhei a gota vermelha escorrendo. Pensei que nem o presente vinha, sem arranhão. Subi para tomar banho. No espelho embaçado, tracei com o dedo a palavra basta. Fiquei olhando até o vapor sumir e a palavra desaparecer. Fiquei lá, ainda encarando meu reflexo, tentando reunir coragem para tornar aquela palavra real. Mas o celular vibrou. Cheguei bem? Você sumiu. Era ele. Digitei que estava no banho. Ele respondeu com o coração vermelho. Toquei no coração na tela, mas não senti nada além de cansaço. Antes de dormir, abri o bloco de notas de novo. Desta vez escrevi uma lista. 1. Medo de errar. 2. Medo de falar. 3. Medo de ficar. 4. Medo de sair. Salvei o arquivo como 4 medos. Fiquei olhando o ícone azul, pequeno, na área de trabalho. Engraçado como um quadradinho pode carregar tanta coisa que não cabe mais dentro de mim. Hoje, gravando esta parte, sinto as palavras saindo devagar, como se passassem por um funil estreito.
Não quero soar confusa, mas a confusão é meu estado habitual agora. Estou num labirinto em que cada saída parece se mover quando chego perto. Se fico, perco a mim mesma aos poucos. Se saio, medo de me arrepender, de provar que todos estavam certos e eu exagerada. O pior é não ter feridas visíveis. Se ao menos tivesse hematomas, talvez acreditassem. Mas é tudo interno. Frases que ninguém ouve, olhares que duram meio segundo. Toques que parecem carinho, mas apertam só um pouco além do confortável. Como medir isso? Como apresentar prova? Enquanto falo, olho para a porta. Imagino a chave girando e ele entrando, ouvindo este desabafo. Penso se eu teria coragem de manter a gravação. Não tenho resposta. Só sei que meu coração bate mais rápido só de imaginar. É um alarme silencioso, constante, que aprendi a ignorar durante o dia, mas que grita alto nas madrugadas sem sono. Falta ar às vezes. Então lembro do conselho da doutora Marisa. Respiração quadrada. 4 segundos inspirando. 4 segurando. 4 expirando. 4 segurando. Funciona por alguns minutos. Depois, a ansiedade volta, como notificação insistente. Guardo 2 coisas na mente como lembrete. A palavra basta no vapor e a pergunta da Lúcia. Por que você precisa de permissão para se sentir ferida? Ainda não tenho resposta definitiva, mas sei que essas 2 memórias funcionam como pequenas rachaduras na parede que me cerca. E rachadura, cedo ou tarde, vira fenda. Por enquanto, caminho pela casa em silêncio. Olho para as rosas ímpares. Na pia, escuto a vibração do celular e me pergunto qual passo vem depois. Tenho medo do som que a própria coragem faz quando finalmente encontra espaço para falar alto. Hoje acordei com um e-mail do banco dizendo: solicitação de aumento. De limite aprovada. Eu nunca pedi limite algum. Corri para o aplicativo e vi uma conta que não lembrava de ter criado, mas lá estavam meu CPF, meu endereço, tudo certinho. Só uma coisa destoava. A assinatura digital era aquela mesma que eu colocara no rascunho. Do contrato de conta conjunta que o Rafael jurou não enviar sem minha permissão. No extrato, 2 saques em dinheiro, cada um de R$ 3.000, feitos no caixa eletrônico perto da empresa dele. Senti o chão sair dos pés. Meu primeiro instinto foi ligar para ele, mas desliguei antes da chamada completar. Peguei o carro e fui direto à casa da Lúcia, ainda de pijama, pantufa e um casaco jogado. Lá, mostrei o aplicativo, a assinatura digital, os saques. Ela soltou um "meu Deus" baixinho, pegou minha mão e disse: "Você precisa cancelar." Isso agora, sem falar com ele. Entramos no site do banco, preenchi o formulário de fraude, troquei senhas, botei a autenticação em 2 etapas. Enquanto clicava, minha cabeça pulsava num ritmo próprio, como se alguém batesse a porta por decidi contar a verdade aos meus pais de uma vez. Eles sempre disseram que o Rafael era pouco para mim, mas achavam que eu estava exagerando quando reclamava. Parei o carro na garagem deles e, antes mesmo de tocar a campainha, desabei a chorar. Minha mãe abriu a porta assustada. Meu pai veio atrás, segurando a caixa de ferramentas como se pudesse consertar qualquer coisa se encontrasse o parafuso certo. Contei tudo. As piadas, o controle do celular, o dinheiro, a conta aberta no meu nome. Não editei nada. Falei tremendo, mas falei. O silêncio depois foi estranho. Meu pai, que raramente mostra emoção, sentou à mesa e esfregou o rosto com as 2 mãos. Minha mãe pediu desculpa por ter minimizado. Disse que quando comentou que ele era pouco para mim, pensava apenas em diferença de ambição, não em falta de respeito. Eles nunca esperavam que a coisa fosse tão funda. Meu pai disse que, se eu quisesse, ele iria comigo ao banco ou à delegacia. Pela primeira vez em meses, senti que meu problema estava sendo levado a sério. Quando voltei para o apartamento, o Rafael já sabia. Ele havia tentado me ligar 8 vezes e deixado 4 áudios. Todos começavam mansos e terminavam com a mesma frase: "A gente precisa conversar." Eu não respondi. Em vez disso, troquei a fechadura da porta. Liguei para um chaveiro e fiquei na cozinha observando cada parafuso girar. O metálico do trinco novo parecia som de liberdade embrionária. Caiu a noite e ele apareceu no corredor, batendo de leve. "Laura, abre, só quero explicar."
Eu, do lado de dentro, pedi que deixasse a chave de carro dele comigo. Estava em meu nome. Ele insistiu que tudo era um mal-entendido, que só adiantou o contrato porque queria mostrar confiança ao banco. Eu disse através da porta que não assinara nada além de um rascunho. Ele respondeu que fez aquilo por nós, que se sentia desrespeitado porque eu não confiava. Fiquei em silêncio alguns segundos, coração disparado. Então falei: se esse é o seu jeito de amar, eu não quero mais. Ele chutou de leve a porta, soltou um xingamento abafado e foi embora. O corredor ficou mudo. Eu tremia, mas não. Chorei. Liguei para o meu irmão Diego, pedi que dormisse lá em casa naquela noite. Ele chegou com mochila e 2 pizzas congeladas. Ficamos vendo o programa de culinária até eu pegar no sono no sofá. Acordei às 3 da manhã com uma notificação. Ele havia me marcado numa foto antiga no Instagram com a legenda "Amor é paciência". Bloqueei na hora e a mão tremia tanto que quase derrubei o telefone. No dia seguinte, comecei a maratona de burocracia. Boletim de ocorrência, cartório, ligação para o RH porque meu salário cairia em conta diferente. Enquanto preenchia formulário, percebi a ironia de tanta assinatura para desfazer uma que nem foi minha. Cada carimbo parecia dizer: agora é real. Agora não é só drama na sua cabeça. À tarde, recebi mensagem da Flávia, minha chefe. Precisamos falar sobre seu desempenho. Mas antes, você está bem? Respondi metade da verdade. Questionei sobre documentos bancários e falei que resolveria nos próximos dias. Ela deu folga até segunda. A gentileza inesperada me fez chorar no banheiro do cartório. É estranho como um simples descansa dói mais que qualquer bronca, porque lembra o quanto eu vinha me cobrando. Em casa, peguei o violão empoeirado. Tentei tocar a sequência de acordes que eu sabia antes, mas minha mão travou. Não pela falta de prática, mas pelos pensamentos embaralhados. Fechei os olhos e imaginei correr na praia ao som do mar. Por um instante, senti cheiro de sal e, vento no rosto, algo que não sentia desde que comecei a ceder meus gostos. Abri os olhos e prometi a mim mesma: quando isso acabar, vou voltar à areia, mesmo que seja só para caminhar. À noite, a Lúcia chegou com chocolate quente e filme side. Bobo. Nos abraçamos longo. Ela não disse "eu avisei", só perguntou como podia ajudar. Saímos recolhendo tudo que era dele num saco. Tênis, livros de marketing, a cafeteira portátil que ele esquecera. Ao empacotar, achei meu caderno de rascunhos, escondido atrás de livros. Aquele onde eu anotava ideias de design. Folheei e vi desenhos coloridos que nem lembrava ter feito. Senti orgulho e aperto. Era minha prova de que eu existia antes de me encolher. Guardei o caderno na mochila, como quem resgata documento valioso de incêndio. Hoje faltam poucos papéis para encerrar a conta indevida, mas sobram perguntas na cabeça. Fico repassando tudo. Ele realmente planejou me usar financeiramente? Ou se perdeu numa obsessão de controle? Eu consigo confiar no meu instinto agora, depois de ter duvidado tanto. Minha família me apoia, mas também pergunta se vou querer. Medida protetiva. Eu não sei. Tenho medo de parecer exagerada de novo. Por isso vim aqui falando direto com quem está me ouvindo. Eu devo denunciar formalmente e seguir até o fim, mesmo que isso arraste meses na justiça? Devo tentar recuperar o dinheiro primeiro, fazer acordo e seguir em frente? Estou enxergando tudo com lentes de mágoa ou finalmente vendo claro? Existe chance de eu ter parte de culpa por ter deixado a situação chegar tão longe? E a pergunta que não sai da cabeça: será que algum de vocês já viveu algo parecido e pode dizer como foi depois do primeiro passo? Porque agora que o silêncio quebrou, entra um barulho imenso de possibilidades. Tribunal, psicólogo, recomeço, recaída. Isso assusta mais do que ficar na relação. Também penso nos sinais que ignorei. Aquele comentário sobre a jaqueta, a senha do celular, as piadas no bar, as rosas ímpares. Foram pequenos alertas que eu traduzi como preocupação ou amor. Será que há jeito de ensinar outras pessoas a perceberem essas fissuras antes que virem rachadura? Meu pai agora fala em criar uma palestra na igreja sobre relacionamentos saudáveis. Minha mãe quer me levar ao grupo de mulheres que ela frequenta. Eu agradeço, mas não sei se estou pronta para virar exemplo.
Ainda estou juntando meus pedaços. Tenho medo das noites vazias sem mensagem de bom dia, dorminhoca. Medo de acordar e lembrar que acabou. Mas tenho mais medo de voltar e perder o pouco que recuperei em mim nesses últimos dias. É frágil, mas é meu. E pela primeira vez em muito tempo, eu consigo respirar sem contar segundos. Se você chegou até aqui, me diz: estou exagerando se levar isso adiante? Você acha que é possível reconstruir confiança depois de uma quebra dessas? Tem algo que eu não esteja enxergando? Qual teria sido seu limite? Escreve nos comentários ou grava um áudio. Qualquer palavra sincera ajuda. Eu prometo ouvir sem explicar, sem justificar, só ouvir. Preciso entender se a coragem que encontrei é suficiente ou se ainda falta um passo que não conheço. Hoje minhas mãos ainda tremem, mas elas também conseguem tocar 2 acordes no violão. Talvez amanhã toquem 3. Obrigada por escutar.